Amores, como é que nós estamos? A saudade muito grande de todos vocês. Tempos complicados, difíceis, mas a gente pelo menos tem esse canal para ir falando uns com os outros. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue, a partir da semana que vem a gente consegue fazer aulas pelo Meet. A gente se fala pelo Moral na segunda-feira, na terça, e vamos ver se a gente consegue marcar alguma coisa para quarta-feira. Bem, vamos lá, vamos começar a falar do que é o trabalho para a sociologia, né? Qual é a evolução desse conceito de trabalho ao longo da história e como que a sociologia vai olhar para esse conceito. Trabalho, conceitualmente, é toda atividade humana, remunerada ou não, que tem como objetivo a produção de um objeto ou de prestação de serviço para outrem. Para a sociologia, o trabalho não é só isso. O trabalho também é uma maneira de nos dar uma identidade social. Você vê, se porventura eu encontro com alguém na rua, né? Assim que isso tudo acabar, a gente vai poder andar pela rua, medir a Alberto Browne de um lado a outro. Você encontra com algum de vocês e você está com um namorado ou namorada no meio da rua e eu falo: e aí, bonitão, como é que você está? Oi, bonitona. A pessoa que estiver com vocês vai perguntar quem é e imediatamente vocês vão falar o seguinte: é o Odir, ou é o meu professor. Se você falar que é o Odir, você vai falar assim: o Odir, meu professor de sociologia. E isso se não for direto lá para a questão do trabalho, falando que é o meu professor de sociologia. Então é muito comum que as pessoas se identifiquem ou agreguem a sua identidade social à sua atividade, o que fazem, né? Aquilo que fazem para viver. Ao longo do tempo, né, essa questão do trabalho, ela teve mais ou menos importância para a questão da identidade social, né? Ela teve mais ou menos importância e para além disso, né, o trabalho ele nem sempre foi importante como ele é para a nossa vida, né? Um sociólogo chamado Tomasi, ele fala sobre a evolução dessa questão do trabalho, sobre esse olhar sociológico sobre o trabalho. Ele vai falar num trecho do livro que em determinadas sociedades você não tem divisão social do trabalho, né? Não tem essa coisa, não tem a questão do o homem vai caçar e a mulher fica cuidando da agricultura. Não, o trabalho era um trabalho, a maioria das atividades eram comuns a todas as pessoas. Fato que não acontece na nossa sociedade, e não na nossa sociedade contemporânea só, mas ao longo da história das sociedades, o que é trabalho, como o trabalho é visto, vem mudando muito. Na civilização grega, por exemplo, o trabalho ele era dado aos escravos. O cidadão grego, o eupátrida, né, o cidadão ateniense, ele não se ocupava de atividades braçais. A ele era dedicado o ócio criativo. Ele tinha o tempo dele para pensar nas questões da polis, para pensar nas questões políticas, né? O homem livre, ele vivia em ócio criativo e o trabalho era considerado indigno, assim como em Roma. O termo trabalho ele vai surgir de um instrumento de tortura chamado tripalium. Eram 3 estacas de madeira fincadas no chão, a qual eram submetidos os escravos. Então, o trabalho era uma penalidade na Grécia, em Roma, né? Os plebeus não se ocupavam de atividades laborais, os patrícios não se ocupavam de atividades laborais. O trabalho ele era
ligado ao escravo. O escravo realizava toda e qualquer atividade cotidiana em Roma. Uma das grandes questões, né, um dos grandes motivos para a queda do Império Romano foi a diminuição drástica do número de escravos, né? Porque o patrício, ele não trabalhava, quer dizer, ele não produzia riqueza. E isso é uma ideia que a gente tem que ter muito clara. O trabalho, né, o trabalhador é que produz a riqueza, né? O patrício sentado lá no Senado romano, ele não produzia nenhum tipo de riqueza, e sim o escravo que estava no campo, e sim o escravo que trabalhava nas minas. Ao longo da história, essa questão do trabalho ela foi ganhando novos contornos, e o grande turning point, o momento onde a questão do trabalho ela vai se aproximar desse olhar que a gente tem hoje em dia, do olhar contemporâneo, é a Revolução Industrial, onde você vai ter uma apropriação, uma exploração do trabalhador em detrimento de uma classe social que era a burguesia. Então a gente passa, nesse momento, a ter um olhar da sociologia maior sobre o que do que é o trabalho, a importância do trabalho. A gente, numa próxima aula, a gente vai se aprofundar mais sobre essa questão do trabalho, e aí a gente vai partir lá do século XIX, de todas as questões relacionadas ao trabalho no século XIX, e como que os principais sociólogos, eles olham a questão do trabalho, qual o olhar de Durkheim, de Weber e de Marx sobre o que é trabalho, né? E vamos analisar alguns sociólogos e filósofos também do século XX. Foucault tem um olhar interessante sobre o trabalho, e aí a gente na próxima aula dá seguimento a esse tema do trabalho em sociologia, tá bem? Um beijo enorme a todos vocês, fiquem com Deus e se cuidem.